E vamos começar logo então falando de tarifaço, né, Lidiane? Como que os americanos estão vendo essa questão? Na verdade, eu queria saber de você, como uma brasileira que está aí, se há uma diferença na percepção entre os norte-americanos e os brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Sim, olha, vamos lá. Essa é uma questão que eu acho que muita gente não sabe, né, no Brasil, por talvez falta de informação ou manipulação da mídia aí, mas a questão das tarifas do governo do Donald Trump não é exclusiva ao Brasil. Né? O governo do Donald Trump tarifou vários outros países. A começar, um dos primeiros que ele tarifou, e tarifou muito, foi o México. Né? Falando para o México, ou vocês fecham a fronteira, vocês dificultam a chegada do fentanil aqui nos Estados Unidos e outras drogas, ou vocês vão começar a ser tarifados. E no começo eles tentaram dobrar para cima do Trump, o Trump tarifou, eles voltaram atrás. O próprio presidente da Colômbia, né, o Petro, que estava recusando a receber os aviões com os primeiros deportados do governo Trump, recebeu ali as tarifas bem nesse comecinho e deu para trás na hora, né? Voltou na palavra dele e falou, ok, não posso colocar o meu país nessa situação. Então, isso não é algo exclusivo ao Brasil. Porém, entretanto, todavia, o Brasil está tendo um posicionamento muito diferente dos outros países, né? Ele está dobrando a aposta para cima do Trump, e o Trump, ele é um negociador nato. Não existe, Monique, nenhum tipo de cenário em que o Brasil saia por cima nesse exato momento. E a percepção dos brasileiros aqui, só para vocês terem uma noção, a grande maioria dos brasileiros presentes nos Estados Unidos é de direita. O Bolsonaro, eu lembro que na época da eleição, né, como aqui nesse país as coisas funcionam, na época da eleição, o Bolsonaro, ele teve, se não me engano, mais de 70% dos votos. Então, muita gente aqui está alinhada com a direita. O Trump, ele recebeu muitos votos latinos. Então, de pessoas, de comunidades de países diferentes, não apenas do Brasil. Então, a população aqui não desaprova o governo Trump. Claro que a política imigratória do Trump traz aí uma insegurança para aqueles que não estão legais no país. Mas para quem veio aqui legalmente, passou por um processo para trabalhar no país, para estudar no país, para viver no país, essas pessoas vieram aqui buscando segurança e uma qualidade melhor de vida. Então, eles apoiam as políticas do Trump. E a comunidade brasileira está apoiando a iniciativa do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, não apenas a comunidade brasileira na Flórida, a comunidade brasileira no norte dos Estados Unidos também. E a gente sabe a essa altura do campeonato que não tem mais volta, né? Não tem esse processo já começou e não tem mais volta. E ao contrário, Monique, do que muitos dizem, o posicionamento do governo americano, do Departamento de Estado, né, do Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, o posicionamento até de outros setores, do DOJ, né, do Departamento de Justiça, até do Departamento de Defesa, esse posicionamento não é apenas motivado pelas denúncias que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm feito incessantemente nos últimos meses, nem as denúncias que os outros parlamentares em missões internacionais fizeram aqui no Congresso. Eu participei de várias dessas missões, eu fui testemunha ocular, eu vi, eu estive presente em várias reuniões, eu vi o que aconteceu. Mas não é só isso que motiva o posicionamento do governo americano. Sabe o que é também, Monique? São as falas absurdas do presidente Lula. É o alinhamento do presidente Lula. O fato de que o Lula recebeu no Brasil
todos esses chefes de estados que estão alinhados com o comunismo. O fato de que o Lula deixou atracar no porto, num porto brasileiro, navios de guerra do Irã, que estavam fazendo exercícios militares, Monique. Então, tudo isso coopera para essa bomba que a gente está vendo agora.